Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, deixando seu like, que hoje a gente vai falar um pouco sobre inovação e a Rota 128, que eu aposto que muitos de vocês nunca ouviram falar, mas que já foi o grande centro de inovação do mundo. O termo inovação tem sido muito usado ultimamente. Tudo é inovação. A Unilever lançou uma pasta de dente que deixa o dente mais branco. Fintechs dão oportunidade de investimento P2P. Microsoft lança óculos de realidade aumentada. Todos esses são de fato exemplos de inovação, mas inovações de diferentes graus. Existem algumas que não requerem um nível tecnológico tão grande, que a gente está acostumado a pensar que inovação é uma coisa absurda, tal, mas o caso da pasta de dente, por exemplo, a Unilever lançou uma pasta de dente que contém um corante azul que criou uma ilusão de ótica nos dentes, fazendo com que pareçam mais brancos. Isso é um tipo de inovação. E existem, claro, aquelas que vão mudar a forma que a gente vive e enxerga o mundo, como foi o caso do smartphone alguns anos atrás, e muito provavelmente será o caso com o HoloLens, que é o óculos de realidade aumentada da Microsoft. Mas de onde vêm as inovações? Bom, as inovações vêm das pessoas. Elas vêm do ambiente que essas pessoas altamente qualificadas conseguem gerar para que a inovação seja possível. Então, a inovação vem principalmente de empreendimentos que envolvem governos, instituições de ensino e pesquisa, pesquisadores, empresários e capital de risco. Hoje, temos alguns empreendimentos muito conhecidos, como é o caso do Vale do Silício. Mas o Vale não foi o primeiro empreendimento. A Rota 128, uma rodovia que circula a cidade de Boston, é um dos principais centros de inovação do planeta. Inúmeras startups, investidores e universidades de ponta, como MIT, Harvard e Yale, estão por lá. Diferentemente do Vale, o qual surgiu dentro da Universidade de Stanford e foi nutrido por ela, na Rota 128, nenhuma das universidades se envolveu diretamente, mas é óbvio que elas iam influenciar, pois delas acabaram saindo os mais competentes recursos humanos e uma abundância de capital de risco. Inúmeras empresas faziam parcerias com departamentos do MIT para gerar novas pesquisas e novos projetos para produtos. Algumas delas, como Polaroid, Raytheon, a Digital Equipment Corporation e muitas outras empresas que fabricavam mini computadores, os quais eram o principal produto da região. Era por causa deles que ela era tão conhecida. Vale a pena ressaltar que esses mini computadores na verdade eram do tamanho de máquinas de lavar. Mas então, como uma região tão importante e rica como essa passa despercebida nos dias de hoje? Bom, o que diferenciava os dois polos tecnológicos, o Vale e a Rota 128, eram as culturas que haviam se enraizado por lá em meados dos anos 80. O corredor de Boston sempre foi preso ao modelo de produção de massa e a corporações hierárquicas que mantinham novas ideias e projetos em segredo. Aquela velha coisa de não compartilhar porque senão posso ser roubado. Coisa que os empreendedores do Vale do Silício resistiam desde o princípio. Os profissionais de Boston consideravam um insulto à tradição local trocar de emprego. Por isso, trabalhavam a vida inteira numa mesma companhia. Enquanto no Vale, era comum pessoas migrando de companhia para outra, fazendo as informações circularem. Um ecossistema baseado em trocar ideias, empreender e correr riscos. Desse modo, logo os mini-computadores famosos da Rota 128 foram ultrapassados pelos computadores pessoais de empresas como a Apple. No leste, então, havia controle, segredo e tradição, enquanto no oeste, colaboração, compartilhamento e desordem. Desordem não no sentido das coisas serem bagunçadas, mas no sentido de que você era livre para tentar o que bem entendesse. No Vale, quando você estava ali dentro, você não tinha identidade. Você era só mais um tentando fazer algo novo, algo diferente. Enquanto em Boston, uma sociedade ultra-tradicionalista americana, se você fizesse algo que era considerado não habitual por eles, você logo era mal visto pelas outras pessoas, que tornava tudo
muito mais difícil. A experiência das duas regiões serviu de importantes lições para outros polos tecnológicos que estão se desenvolvendo. Os ensinamentos de que é através da competição que celebramos a colaboração e os avanços gerais de uma região para que elas virem uma potência, adquiridos pelas companhias tanto do Vale como da Rota 128, ainda continuam válidos. E qualquer empreendimento que aprenda essa lição pode ter certeza de que não se tornará obsoleto. Hoje, a Rota 128 continua sendo um dos lugares mais inovadores do mundo, com instituições de pesquisa fantásticas e um ecossistema de startups superaquecido. Em algumas áreas, inclusive, ela supera o Vale. Mas se a história entre 1960 e 1980 tivesse sido diferente, talvez Google, Uber e outras empresas pudessem ter vindo de lá.